Aberta a segunda reunião, neste ano de 2022, do ciclo de audiências públicas sobre turismo na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado da República. Dando continuidade aos debates iniciados em 2021, seguiremos discutindo a plena retomada do setor turístico após os duros impactos da pandemia. Informo que as participações dos cidadãos serão recebidas nos seguintes canais: Portal E-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site desta própria comissão, e pela ouvidoria do Senado pelo número 0800 061 2211. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores participantes desta audiência pública, estimados telespectadores que nos acompanham pela TV Senado e demais canais via internet. Nosso tema de debate na noite de hoje é o impulso do setor de cruzeiros à atividade turística, perspectivas e desafios no pós-Omicron. Possivelmente nenhum outro setor do turismo foi tão duramente afetado pela pandemia da Covid-19 no Brasil quanto o de navios e cruzeiros. Diante do seu imenso potencial de crescimento no país, o setor merece nossa atenção especial e apoio decidido nesse momento de retomada da economia brasileira. Antes da pandemia, o segmento de navios e cruzeiros vinha apresentando desempenho notável, com uma das maiores taxas de crescimento no turismo mundial. Em 2018, 28,5 milhões de viajantes desfrutaram dessa modalidade de turismo, de acordo com a Associação Internacional de Cruzeiros. Já em 2019, esse número ultrapassou os 30 milhões de passageiros, com geração de receitas superiores a 154 bilhões de dólares. A participação do Brasil em âmbito mundial, embora discreta, era muito significativa para a atividade turística no país. Segundo o estudo de perfil e impactos econômicos de cruzeiros marítimos no Brasil, temporada novembro de 2019 a março de 2020, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, os 8 navios que operaram na costa brasileira naquele período transportaram, melhor dizendo, aproximadamente 470 mil viajantes. Naqueles 5 meses, que correspondem praticamente ao verão no Hemisfério Sul, o setor gerou 33 mil empregos, 296 milhões de reais em tributos e 2,22 bilhões 240 milhões de reais em receitas. Estima-se que cada R$1 investido no setor movimentou R$ 4,63 na economia nacional. A adoção das medidas sanitárias para o combate à pandemia em março de 2020 impôs a paralisação quase completa do segmento no país. Durante 1 ano e meio, as empresas, e especialmente para os trabalhadores e suas famílias, enfrentaram um contexto de imensa gravidade. O avanço da vacinação e a implementação de rígidos protocolos de higiene e de afastamento social voltaram a conferir horizontes promissores ao setor no final de 2021. Para a temporada 2021-2022, a previsão inicial era transportar mais de 360 mil turistas no Brasil, gerando 1 bilhão e 700 milhões em receitas e mais de 24 mil empregos. Frente ao aumento dos casos de Covid após o surgimento da variante Omicron, o segmento anunciou nova interrupção das operações no início de janeiro último, em atendimento à recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Finalmente, com a melhora do cenário epidemiológico no Brasil, a temporada foi retomada no início de março último. A hora agora é de trabalho. Um país como o Brasil, com extenso litoral rico em atrativos naturais e culturais, merece um setor de cruzeiros pujante, dinâmico na geração de renda e de emprego para os brasileiros.
Precisamos começar a trabalhar imediatamente para não apenas retomar os níveis da atividade pré-pandemia, mas superá-los. A esse respeito, um ponto me parece especialmente relevante. Para o setor de cruzeiros se tornar um vetor central de turismo no Brasil, será fundamental ampliar os investimentos na melhora da eficiência e da oferta de infraestrutura portuária. Sabemos que as carências nessa área comprometem negativamente a competitividade e a ampliação de roteiros no país. Nossas taxas e custos portuários ainda são comparativamente elevados. Parte dos destinos ofertados não possuem portos para atracação de navios. E em muitas cidades, a região de desembarque dos visitantes precisa passar por rápida modernização para se adaptar ao novo fluxo de turistas. Essas deficiências precisam ser enfrentadas. Nesse sentido, registro com grande satisfação e orgulho a inauguração recente do terminal de passageiros do Porto de Maceió, uma obra transformadora entregue pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ao povo de Alagoas. Com investimentos próximos a 6 milhões de reais, o nosso terminal de passageiros tem capacidade de receber até 2.000 passageiros por dia. Esse fluxo representará um impulso estruturante para o turismo na cidade e em todo o estado. Contribuirá para a projeção de Alagoas em todo o mundo e beneficiará de maneira determinante todos os trabalhadores e pequenos empresários que sustentam nossa atividade turística. Graças ao presidente Bolsonaro e ao ex-ministro Tarcísio de Freitas, o litoral, me perdoem, mais bonito do Brasil entrou definitivamente na rota dos cruzeiros. Precisamos trabalhar para que iniciativas semelhantes se estendam a outros pontos do país, disseminando a geração de emprego e de renda por toda a costa brasileira. Após a tempestade, que venha uma virtuosa e duradoura calmaria. O Brasil precisa continuar avançando. Para discutir o tema, convido para compor a mesa de debates a senhora Débora Gonçalves, secretária nacional de Atração de Investimentos do Ministério do Turismo, o senhor Alex Machado Campos, diretor da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, da senhora Patrícia Mourão, secretária municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Maceió, Alagoas, e o senhor Marco Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. Antes de passar a palavra à primeira palestrante, eu gostaria de dar conhecimento a todos que estão nos dando a satisfação de aqui comparecer, de algumas perguntas selecionadas das tantas que nos chegaram para a reunião de hoje. Perguntas essas dirigidas exatamente aos nossos palestrantes, a quem pediria uma especial atenção para, no decorrer das suas explanações, poderem eventualmente contribuir para as respostas oferecidas às perguntas que passarei a ler. Diana Flávia, de Santa Catarina. Outras variantes virão e outras pandemias também. Haverá um plano preventivo para que o setor não pare? De Tiago Rafael, do Mato Grosso. Qual a participação do Brasil no mercado de cruzeiros? De Isabelle Alves, do Rio de Janeiro. De que forma pretendem retardar o vírus e evitar que ele volte a se disseminar em cruzeiros? De Ludmila dos Santos, do Espírito Santo. Quais os benefícios e que medidas serão implantadas no setor de cruzeiros? E de Genival da Silva, do Rio de Janeiro. Há políticas de incentivo para este segmento? E um comentário de Elisa Regina, do Rio de Janeiro. Ainda não é hora de compartilhar o mesmo espaço por muitos dias. Verão passado, houve casos de Covid em cruzeiros exclusivos para vacinados. Dando início agora, concedo a palavra à senhora Débora Gonçalves, secretária nacional de Atração de Investimentos do Ministério do Turismo. Boa noite, excelentíssimo senador Collor. Boa noite, demais senadores e senadoras, demais palestrantes.
É uma honra estar aqui falar sobre essa pauta tão nobre que é o turismo náutico. O turismo náutico nunca foi tão visto e nem tão levado a sério no Ministério do Turismo como foi agora na atual gestão. E o turismo de cruzeiro náutico é uma das formas que a gente tem hoje de fomentar o turismo náutico. Os cruzeiros que vêm para o Brasil, eles são de extrema importância. Na última temporada de 19-20, o impacto para a economia no país foi de 2,4 bilhões e gerou mais de 34 mil empregos. Ele envolve uma extensa cadeia de setores. A gente está falando aí de alimentação, de fornecedores, de manutenção e dos próprios empregados que são contratados por essas empresas que vêm para o Brasil fazer a parte toda de cruzeiros aqui. Se não fossem as dificuldades enfrentadas durante essa temporada aqui, atual, com certeza não teria batido todos esses números. Diante da pandemia ficou essa impossibilidade. Mas o que a gente tem que ter em mente, senador, é que para ter os cruzeiros é preciso que a gente tenha medidas sanitárias juntamente com o turismo. Não há turismo sem saúde, não há turismo sem preservação ambiental. Então, as medidas sanitárias são sempre muito bem-vindas e muito bem vistas para que a gente consiga ter o turismo com segurança para os cruzeiristas, para os operadores, para os empregados e para aqueles que vão receber esses turistas nas suas cidades. Em média, cada cruzeirista, ele deixa na cidade que ele visita uma média de um gasto de $100. Então, isso aí é um valor bem alto, principalmente para cidades menores. E cada cruzeirista, ele volta, 75% das vezes, ele volta para aquele destino para conhecê-lo melhor. Então, é só uma forma de ter ali uma comodidade de viajar com conforto, de conhecer vários lugares ao mesmo tempo e, posteriormente, aquele local que foi uma parada de cruzeiro acaba se tornando um destino turístico, um destino para aquele passageiro que quer conhecer melhor aquela localidade que em um dia ou 2 dias não conseguiu fazê-lo. Então, é de extrema e fundamental importância que a gente fomente, que a gente tenha aí regulamentações claras que ajudem a gente a trazer esses cruzeiros para o Brasil, não só na temporada, mas durante todo o ano, porque a gente tem uma costa gigantesca, a gente tem clima para receber esses cruzeiros durante todo o ano, e não só lá fora não acontece isso. Os cruzeiros, eles têm temporada lá fora porque eles têm uma variação climática muito grande. Os cruzeiros não podem passar para o Alasca o tempo todo, nem pela Noruega, etc. Aqui no Brasil isso não acontece, a gente não tem essa variação térmica tão grande, não tem essa amplitude, e nada impede que a gente tenha cruzeiros durante o nosso litoral, principalmente no Nordeste, durante todo o ano. Então, a gente vem trabalhando para isso. A política marítima nacional está sendo reformulada. Nós, aqui no Ministério do Turismo, possuímos assento. A política anterior, que foi de 1994, ela não prevê nada em relação ao turismo. E já esse avanço de a gente estar participando das discussões já vai ajudar-nos muito a alavancar e a evoluir nesse cenário na questão dos cruzeiros marítimos e na política marítima voltada para o turismo. Porque a gente tem, além dos cruzeiros, todos os esportes náuticos, tudo isso para ser regulamentado. Então, é uma grande questão, é uma questão de extrema importância e a gente precisa que ela seja regulamentada e olhada com a devida importância que ela tem, porque ela gera muitos empregos, como o senhor falou, gera muitos dividendos e a gente precisa dar um melhor ambiente jurídico, uma melhor segurança jurídica para as operadoras que têm inúmeras dificuldades de leis, de entraves, tanto nos portos como questões sanitárias. Então, assim, o que a gente puder aqui intermediar e ajudar
e fazer com que isso se torne realidade, para trazer não só os cruzeiros nas temporadas de verão, mas também durante todo o ano. Aqui o Ministério do Turismo está apto e está trabalhando arduamente para fazer isso. Além dos cruzeiros, a gente teve aí várias entregas do turismo náutico, entre elas tem o site, né, que é o portal do turismo náutico, que tem todas as orientações de todas. A gente quer colocar também as rotas dos cruzeiros, os cruzeiros náuticos, para que os próprios turistas, ao se informarem, eles vejam também quais são as opções de rotas e roteiros, quais são os operadores que estão no Brasil. Então, isso já vai ficar para a próxima temporada. A gente também está fazendo um estudo de viabilidade do Brasil inteiro, de toda a costa, para a construção de rampas públicas. Então, isso vai fomentar aí todo o turismo náutico. Então, por exemplo, o Fernando Noronha, que vai receber um estudo desse, recebendo um cruzeiro, com certeza essa rampa vai facilitar para que os turistas que estejam vindo através do navio de cruzeiros tenham aí uma melhor estrutura turística para explorar o local. Então, tudo acaba se completando. O cruzeirista, ele vem, ele conhece, ele tem um perfil muito fechado. Ele é uma pessoa que gosta da comodidade, que é aquilo ali. Ele tem entre 31 e 60 anos. Então, é uma pessoa que tem uma renda alta, que normalmente volta para o destino. Então, é fazer essa fidelização, fazer com que os cruzeiros se tornem esse atrativo aí para o país durante todo o ano e não só na temporada. Então, aqui a gente está aqui à disposição para ajudar em todos os âmbitos, tanto o pessoal da CLIA, quanto trabalhando junto com a Anvisa, com os demais órgãos, para que a gente consiga fazer um trabalho efetivo, eficaz, para que isso ocorra o mais breve possível. Contem conosco. Muito obrigado, a senhora Débora Gonçalves, pelas suas palavras, e passo agora a vez do senhor Alex Machado Campos, que é diretor da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Muito obrigado, senhor presidente da comissão, senador Fernando Collor. Agradeço o convite para participar em nome da Anvisa desse debate. Ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os senadores e senadoras integrantes da comissão, assim como do Senado Federal. Cumprimento a doutora Débora, do Ministério do Turismo, Marco Ferraz, da CLIA, a Patrícia Mourão, que representa aqui secretários de todo o país, né, na sua fala. Queria realmente agradecer a oportunidade. Esse, de fato, o senador Fernando Collor, é um dos temas foi um dos temas mais sensíveis da pandemia. Seguramente um dos setores mais atingidos pelos efeitos da pandemia nas suas atividades foi o setor de cruzeiros, e nós vivenciamos isso diretamente porque, no contexto da pandemia, a Anvisa foi atribuída uma competência fruto da Lei 13.979, que foi a lei que trouxe os parâmetros para a atuação da administração no contexto da pandemia. A Anvisa foi a ela atribuída a competência para recomendar regras e restrições voltadas a fronteiras, o que abrangeu também a atividade de cruzeiros no país. Esse debate, eu cheguei aqui na Anvisa em novembro de 2020, sabatinado por esse Senado, e encontrei esse tema aqui já numa situação extremamente delicada, uma vez que os primeiros surtos, né, da Covid, que chamaram a atenção do mundo inteiro, tiveram lugar em cruzeiros marítimos. Isso foi vivido também na costa brasileira, como em outros locais do mundo. Isso chamou muita atenção. Isso, aliás, trouxe até um olhar de preconceito, acho até injusto em relação aos cruzeiros, mas que mobilizaram a atenção da opinião pública e também da Agência de Vigilância Sanitária. E, ao decorrer do ano de 2021, a Anvisa estabeleceu uma linha de comunicação, inclusive com a associação que está aqui representando na comissão, por intermédio, inclusive, do seu representante, que é o Marco Ferraz, e com todas as empresas do setor, no sentido de enfrentar aquele ano de 2021, esse ano de 2021, que pudesse levar a um protocolo sanitário que resultasse na retomada da atividade. Isso, de fato, acabou acontecendo. Mas faço aproveito a oportunidade
sempre muito privilegiada, né, de estar no ambiente do Senado Federal, para chamar a atenção da própria atuação da Anvisa nas fronteiras do país. Assim como nós tínhamos um sistema único estruturado, o SUS, e que no momento da pandemia fez com que o país tivesse 40 mil salas de vacinação, um sistema articulado de cooperação federativa envolvendo a saúde, e assim também tínhamos em portos, aeroportos e fronteiras a atuação da Anvisa. A atuação da Anvisa, que é uma escolha do legislador, né, uma escolha do legislador há mais de 20 anos, e que fez com que nós tivéssemos nesses postos, em aeroportos, em fronteiras, e também em portos de todo o país, no momento mais difícil que a humanidade atravessou no último século. E não há dúvida, não há discussão técnico-científica quanto à sensibilidade que foram as fronteiras no contexto da pandemia. É óbvio que há modais mais sensíveis, como o modal aéreo, em que os fluxos migratórios, os fluxos de passageiros, eles funcionam como aldeias globais. Então, alguém que está no aeroporto Charles de Gaulle e chega a Guarulhos, ele pode ter vindo de qualquer lugar do mundo, e assim acontece com os aeroportos americanos. Então, os aeroportos foram, sem dúvida, a maior porta de disseminação dos vírus durante a pandemia, e continuam sendo, não só da Covid, mas como de todos os outros. E esse era foi o modal realmente mais exigido por todos os países, e foi o grande desafio de todos os países, em especial os países de dimensão continental, como o Brasil. E enfrentamos a pandemia com a estrutura que tínhamos, né? A estrutura que estava pronta, deficitária ou não, era ela que estava pronta, e na área de portos havia uma Anvisa também mobilizada nesse sentido. Já havia uma experiência para lidar com cruzeiros, já havia uma experiência anterior para lidar com cruzeiros, mas foi uma novidade para todo o mundo lidar com cruzeiros no período da pandemia. Repito, foi um setor muito sacrificado por conta dessa experimentação, por conta dessa incerteza, por conta de episódios que notabilizaram a atividade como lugares que eram considerados sensíveis, né, e lugares que podiam ser disseminadores de surtos, mas na verdade é que essa sensibilidade também, essa crise que o setor viveu nesse período, produziu também resultados importantes ao longo de 2021, que resultou, como disse, na retomada em 5 de novembro do ano de 2021. E aí faço um pequeno histórico, porque vejo que o tema invocado pela comissão é justamente o futuro, né, o pós-Ômicron. E nós retomamos ali em 5 de novembro, o governo federal editou uma portaria, que é a portaria que trata de fronteiras, estabeleceu um regime de cooperação entre a Anvisa, o Ministério da Saúde e os municípios envolvidos e estados, a fim de que fosse montado um protocolo com o envolvimento de todos os entes. Os municípios e estados foram convidados a expedir planos de operacionalização, justo porque ainda havia um plano de incerteza, e era preciso estabelecer que um plano local, se precisasse levar pessoas para hospitais, se precisasse deslocar pessoas, fazer atendimento dentro dos navios. Aliás, foi um plano de operacionalização que conjugados com um protocolo sanitário que foi expedido pela Anvisa, que é uma resolução de diretoria colegiada, que foi expedida naquele período, permitiu que a gente pudesse retomar a atividade com segurança sanitária. O eixo desse protocolo foi a vacinação. A vacina foi o instrumento escolhido como eixo da retomada, aliados a políticas de testagem, protocolos rigorosos que foram adotados pelas próprias operadoras. E durante o período, o senador Fernando Collor, presidente dessa comissão, no período entre 5 de novembro até ali próximo das comemorações do Natal, né, nós tivemos um período assim, de tranquilidade. Nós tínhamos um protocolo que ele estabelecia níveis de surto dentro dos navios, níveis de sensibilidade, e somente quando o nível 4 fosse alcançado, os navios deveriam encerrar suas atividades ou parar suas atividades para uma completa revisitação daquele momento, digamos, epidemiológico dos navios. E o que é que nós temos como algo que foi extremamente negativo e que simbolizou um momento assim, muito sensível também e de muito constrangimento para todos? O fenômeno da Ômicron. Né? No fenômeno da Ômicron. Nós tivemos num período de 54 dias, pouquíssimos casos, dezenas de casos em todos os navios. Nós estamos falando de navios que trafegam com 3, 4, 5 mil pessoas, e nós tivemos um período de 40 a 50 dias casos isolados entre tripulantes e viajantes,
e quando nós chegamos ali no final do mês de dezembro, aí uma curva vertiginosa de casos dentro dos navios, entre tripulantes e também entre viajantes. Isso elevou níveis de risco dos navios para o nível 4. A Anvisa, de 31 de dezembro de 2021, sugeriu a suspensão temporária. Logo no início de janeiro, a CLIA anunciou uma suspensão espontânea, né, voluntária, para poder, identificando, inclusive, a acessibilidade da Ômicron. Passamos um mês de janeiro tentando identificar, acompanhando o cenário epidemiológico, isso é um papel da Anvisa. Vimos assessorando a Casa Civil, o Ministério da Saúde e também o Ministério do Turismo, no sentido de que ainda era sensível a retomada da temporada. E só ali por volta do final de fevereiro, em que houve um consenso, a Anvisa ainda um pouco reticente, mas com o apoio do Ministério da Saúde, houve uma segunda fase da temporada de cruzeiros que segue até hoje, que começou ali em 5 de março e que deve estar por se encerrar, o que realmente, presidente Collor, nos coloca no desafio do ano de 2022, da experiência que nós vivemos durante o ano de 2021, do aperfeiçoamento dos protocolos sanitários. É possível sim conviver com protocolos sanitários, com a vacinação, com testes, de maneira que acho que há um legado de aprendizado. De fato, é um local, e aí respondendo e atendendo aqui uma incumbência aqui da comissão, de algumas perguntas que nos foram feitas por cidadãos, né, a Ana de Santa Catarina, o Genival do Rio de Janeiro. Sim, os ambientes de navio são ambientes mais sensíveis, como todo um ambiente confinado, né, mas a gente provou durante o período da pandemia que é possível, a depender do cenário epidemiológico, um cenário epidemiológico menos crítico, com menos internações, com a ampliação da vacinação, com a ampliação do número de testagens, que é possível sim conviver com protocolos que viabilizem a atividade. Não há dúvida que nos períodos mais críticos, nos períodos em que a população, em que os hospitais ficaram completamente lotados no país, aliás, participei de reuniões, eu não sei se Patrícia Mourão estava, mas em reuniões no mês de janeiro, em que todos os municípios foram concordes, dizer, olha, não há condição de retomar a atividade, porque se um navio parar no meu município, eu não tenho como fazer socorro, eu não tenho como prestar assistência, e essa era uma questão sensível. Então, o que nós temos nesse momento? A abertura da fronteira aquaviária internacional, porque até sexta-feira passada, por força dessa portaria interministerial, que também regula cruzeiros, as nossas águas territoriais estavam fechadas para o trânsito internacional, não de cargas, né, mas de navios, por exemplo, de cruzeiros, de passageiros. Essa medida restritiva foi revisitada e a partir de sábado nós já temos a abertura da fronteira aquaviária, o que vai permitir também a retomada dos cruzeiros que têm viagens transcontinentais que passam pela costa brasileira. Então, para resumir a minha participação e para ficar à disposição para qualquer outra questão em debate, é que nós tivemos um período muito crítico da atividade, um período que a atividade ficou realmente penalizada, e aí por circunstâncias que não ficaram somente a cargo dos órgãos públicos, mas da própria pandemia, e aí todos somos testemunhas que a pandemia atingiu várias áreas da vida humana, não só a atividade de cruzeiro, mas outras tantas atividades foram penalizadas também. A Anvisa teve que lidar com esses dilemas, né, dilemas que envolveu economia e defesa da saúde. A Anvisa sempre, obviamente, o pendou pela proteção da saúde, mas sempre com o olhar, nunca descuidamos da importância de que as atividades econômicas continuassem sendo exercidas a fim de que nós pudéssemos atravessar esse período tão crítico com menos prejuízos possíveis. Então, eu fico muito satisfeito que essa atividade possa ter sido retomada. Nós continuaremos, como Anvisa, aqui atentos nos aperfeiçoamentos dos protocolos. É bom destacar que a própria portaria que foi publicada na última sexta-feira continua atribuindo à Anvisa a disciplina desse embarque e desembarque de passageiros em navios, não só em navios de cruzeiro, mas também em navios de cargas, e isso permite que a gente siga aperfeiçoando, siga aprimorando, e o diálogo, né, é fundamental que seja mediado também pelo Congresso Nacional, como sempre da maneira mais legítima, mas também segue aberto no âmbito da Anvisa, diretamente com o setor econômico, a fim de que a gente possa aperfeiçoar protocolos, melhorar na defesa daquilo que é mais importante, que é da saúde do viajante. Então, concluo, presidente Collor, minha participação, me colocando à disposição de Vossa Excelência para eventuais perguntas, eventual debate. Muito bom, doutor Alex Machado Campos, diretor da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito boa a sua participação, muito obrigado.
Passo agora a palavra à senhora Patrícia Mourão, secretária municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Maceió, Alagoas. Muito boa tarde. Antes de mais nada, presidente Collor, muito obrigada por esse convite. É sempre uma honra participar dessas mesas que Vossa Excelência organiza com tanta competência e sempre aqui representando o nosso estado e, como bem eu concordo, do litoral mais bonito do Brasil, né? Temos alguns pernambucanos que eu andei ouvindo aí, os sotaques, mas mesmo com o nosso querido Gilson, nosso ex-ministro Gilson Machado, ele também concorda levemente que Alagoas tem o litoral mais bonito. Bom, queria então cumprimentá-lo, senador, presidente, queria cumprimentar todos da mesa, particularmente a Débora e o Alex, mas também muito esse novo parceiro que é o Marco Ferraz, que foi um sofredor nesse período todo, sou testemunha, certamente a Débora também, né, Débora, ali no Ministério, e o pessoal da Anvisa, realmente, como foi difícil, né, Marcos? Eu até imaginava que você talvez primeiro falasse antes de mim para contar como foi difícil essa via crucis para conseguir que os navios começassem, a temporada dos navios voltassem para nosso litoral brasileiro, né, ao longo da costa toda. Então, eu sei como foi difícil, eu vou até deixar essa parte da dificuldade para você, senão depois você vai me dizer, puxa, Patrícia, você já disse tudo, eu vou repetir aqui, não. Vou deixar a parte difícil e vou, então, falar talvez um pouco sobre a experiência, na verdade, como disse o senhor Alex Machado. Eu acho que eu vou tirar os senhores e senhoras e vou ficar mais informal, né, Alex? Para dizer o seguinte, que de fato, eu acho que represento aqui um pouco, nesse momento, os municípios, né? E, apesar de que Maceió é o mais bonito de todos, né, o presidente, mas estou aqui representando os municípios e queria dizer que eu acho que houve, sim, um grande diálogo entre os municípios, os estados, a CLIA, o Ministério do Turismo, que também se empenhou muitíssimo nessa retomada, a participação do Ministério da Saúde e da Anvisa, todos muito ciosos das suas responsabilidades, do entendimento da seriedade da situação, e acho que, no final das contas, não sei o que o Marco dirá, mas assim, a gente conseguiu juntos equacionar todos os problemas e todas as dificuldades que se apresentaram nesse período pós-pandemia, digamos assim, depois com a volta da Ômicron. Alex, eu acho que quando você coloca exatamente como foi de grande aprendizado toda essa questão dos protocolos sanitários, eu acho que também foi um grande aprendizado para isso aí, interlocução institucional de todos os níveis, né, federal, municipal, estadual, das diferentes agências, da iniciativa privada, representada aqui pelo Marco, né, dos cruzeiros, um investimento grande que é feito para que esses passeios e essa atividade náutica possa acontecer. Reforço com o que colocou a Débora, que cada vez que um navio aporta numa cidade, isso daí gera entre 800 mil e R$1 milhão para a cidade, de um dinheiro injetado imediatamente. Então, cada vez que o navio não para numa cidade, o prejuízo para a cidade ele é muito grande. E ele é para quem? Ele é para aquela população do turismo, os prestadores de turismo menores, né? Não são justamente os de maiores empresários, mas sim é o ambulante, é o restaurante, é o artesanato, é o taxista, enfim, são esses pequenos prestadores de serviço do turismo que se ressentem mais cada vez que um navio não aporta na cidade. Por isso é que também
também houve uma grande, não diria pressão, mas um grande movimento por parte dos governadores e dos prefeitos, e aqui falo muito em nome do nosso prefeito JHC, que também não mediu esforços para que a gente pudesse ter o nosso navio parando aqui, exatamente por conta do quanto isso representa cada vez que um navio não vem e não para. Aproveito até um parênteses que o nosso presidente sabe que eu sempre faço algum pedido, né? Da última vez era para o Ministério em relação às cidades inteligentes, que eu vou voltar, inclusive, viu, presidente, a pedir, porque parece que o Ministério, né, Débora, está botando mais 4 municípios para cidades inteligentes, eu já estou aqui, mas não é isso, não só isso, como também, Marco, vê da possibilidade que na próxima temporada algum desses navios possa pernoitar em Maceió. Pernoitar em Maceió também significa que a gente prestigia o que a gente vem lutando no setor há mais de 20 anos, que é a construção desse terminal de passageiros muito especial, todo climatizado, muito confortável para receber os nossos visitantes. Isso foi uma grande conquista do governo federal com o governo estadual através desse trabalho feito com o nosso senador Fernando Collor. E, Marco, você disse que vem nos visitar, estamos esperando você para que você venha conhecer a beleza desse novo terminal. Então, assim, basicamente, é importante dizer que o nosso trabalho aqui como município, como Estado, para agilizar tudo que foi possível, para viabilizar, foi feito de acordo com as demandas e os protocolos, tanto do Ministério da Saúde e a Anvisa, e eu apenas queria fazer uma pequena provocação, Alex, bem de leve, coisa pequena, mas é só porque se a gente não apimentar um pouquinho essa discussão, o presidente Collor vai dizer, puxa vida, mas foi muito sem graça, né? Sobretudo porque a gente já está falando, na verdade, uma outra fase. Mas eu queria dizer assim, eu acho, foi importante tudo que foi feito pela Anvisa e as exigências em relação aos cruzeiros, mas você veja que a gente, e foi importante mesmo, isso nos trouxe uma grande segurança, inclusive quando nós fomos questionados pela imprensa, certamente aqui em Maceió foi assim, se deve ter sido assim no Brasil inteiro, mas veja, nós temos e tínhamos outros portões de entrada, como os aeroportos, como a parte rodoviária, que não é fiscalizada, porque é infiscalizável praticamente, né? Então, assim, houve um rigor necessário em relação aos cruzeiros, que eu acho que, por um lado, foi importante, mas que, de alguma forma, foi muito, muito forte, né? E que a gente não teve essa mesma atenção, até pelas dificuldades que nós sabemos que todos nós temos de recursos humanos, de fazer essas entradas pelos aeroportos e as rodoviárias e as estradas mesmo, né? Então, na verdade, eu queria dizer, ao contrário do que poderia parecer uma provocação, de que efetivamente viajar nos cruzeiros nessa temporada foi talvez uma das formas mais seguras de viajar em função do que foi exigido e do que nós todos atendemos com responsabilidade e entendimento de que era necessário. Também deixo então aqui esse momento da minha participação para que a gente possa abrir para outras perguntas e a fala do nosso querido Marco, que vai nos contar como foi essa epopeia, né, nessa pandemia. Muito obrigada. Muito obrigado à secretária Patrícia Mourão, ela é secretária municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Maceió, Alagoas, uma atuante secretária que vem fazendo um trabalho extraordinário à frente da pasta que ela comanda. Eu passarei um pouco adiante a palavra ao senhor Alex Machado Campos para fazer algumas considerações sobre o que disse a secretária Patrícia Mourão. Mas agora passo a palavra ao senhor Marco Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos.
Boa tarde, presidente, senador. É um prazer estar aqui. Foi uma surpresa muito agradável, o motivo dessa sua audiência pública. O trabalho que o senhor tem feito à frente da Câmara, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, tem sido muito importante, dando a palavra para todos nós do turismo e muito contente de estar participando aqui hoje. É um prazer. Cumprimentar a secretária Débora, nossa parceira lá do Ministério, junto com o ministro Gilson e agora do ministro Carlos. O setor náutico e de navios de cruzeiros tem tido muita atenção do Ministério, inclusive do presidente Bolsonaro, e tenho certeza que a gente vai conseguir retribuir com investimento no futuro aqui no Brasil. Cumprimentar o doutor Alex Machado Campos. Ele deu uma aula, falou tudo que eu acho que eu nem preciso falar tanto de como foi, acho que ele deu uma clara explicação de como foi desde que ele entrou na Anvisa, e ele teve um papel fundamental porque ele abriu o diálogo com o setor, o setor técnico dele, todas as pessoas que trabalham junto com o Dr. Alex têm um nível muito alto de conhecimento do nosso setor. A gente tem um guia de navios de cruzeiros de muitos anos que a gente segue. Esse é um guia assim, que é um exemplo para todo mundo. A gente traduz esse guia e todo mundo quer ver o guia de navios de cruzeiros, e não foi diferente na resolução da diretoria colegiada, que fez um trabalho incrível, um protocolo muito seguro, e como ele disse, foi em conjunto também com os planos operacionais dos municípios e estados. E aqui eu já falo da nossa secretária Patrícia, que representa não só a Secretaria de Turismo de Maceió, mas também todos os secretários que nos ajudaram muito nessa caminhada aí para a operação a partir de 5 de novembro do ano passado. Muito importante, fez a articulação junto com os prefeitos, com os estados, com as secretarias de saúde, e em conjunto a gente conseguiu voltar a operar. Senador, eu gostaria de pedir a sua aprovação de eu compartilhar minha tela, porque eu tenho um monte de informações aqui. Eu acho que eu fazendo uma apresentação de 10, 15 minutos ficaria bem claro. Posso compartilhar? Sem dúvida, pode compartilhar. Então, tá bom. Imagino que já chegou a imagem para todos. Vou começar, então, primeiro dizendo quem é a CLIA, rapidamente. É uma entidade internacional com sede lá em Washington, nos Estados Unidos. É uma associação com 95% dos navios do mundo. A gente tem uma sede aqui na América do Sul, em São Paulo, e outros 13 escritórios espalhados pelo mundo. São 56 armadores associados, e armador é o nome técnico que a gente dá para as empresas que têm navios de cruzeiro. São 56. A gente tem 268 navios hoje na frota. São 350 parceiros executivos, são as empresas, os destinos e os portos que trabalham junto conosco. E o nosso principal canal de venda, que é o agente de viagens, são 13 mil agências e 50 mil agentes de viagens que estão treinando e se especializando e se certificando. Eu acho que é importante, senador, explicar um pouco quais são os tipos de navios. A gente tem esse navio contemporâneo que o senhor vê na costa e vê lá em Alagoas, vê na Bahia, aqui no Sudeste, que são os navios grandes, até 6.500 passageiros, que a gente tem, é bem democrático, a gente atende todos os tipos de gostos e bolsos, e a gente faz roteiros de 3 a 8 noites com esses navios, e uma diária até $150, é o custo que um cruzeirista costuma pagar. O navio premium é um navio até 2.500 passageiros, é um navio que o consumidor paga até $400 pela diária, é um preço máximo, e esses navios passam sim pelo Brasil em seus roteiros de volta ao mundo ou de posicionamento em algum lugar da América do Sul. A gente tem um navio de luxo, que são navios menores, a gente tem quase a relação de um tripulante para cada passageiro, eles são de 75 passageiros até 800 passageiros, a diária é acima de $400, e aí não tem limite, dependendo do navio, e eles fazem roteiros de até 6 meses de volta ao mundo e passam aqui pela nossa costa e também entram no Amazonas.
A gente tem um navio de expedição, que é, por exemplo, esse da National Geographic, ele é um quebra-gelo, ele vai para a Antártica, ele vai para o Ártico, e ele passa aqui no Brasil quando ele segue para o seu posicionamento na Antártica. A gente vê esses navios geralmente em outubro e agora no mês de abril, maio, quando eles voltam para a Europa. E por último, o navio fluvial. Esse é um navio muito característico europeu, porque ele é baixo para passar embaixo das pontes. Esse é o Rio Sena, e a gente tem um setor fluvial crescendo muito, inclusive aqui no Brasil, especialmente no Rio Amazonas, onde os navios são bem diferentes desses, porque o Amazonas tem ondas diferentes dos rios da Europa. O senhor já falou, presidente Collor, sobre o número de cruzeiristas, mas acho que é importante a gente repetir, os navios de cruzeiros, a nossa indústria crescia muito até 2019, chegando a praticamente 30 milhões de cruzeiristas, um recorde para o nosso setor, e a gente cresceu muito até esse ano. De onde vêm os cruzeiristas? Quase metade dos cruzeiristas são americanos, importante a gente ter navios de cruzeiros na nossa costa também para atrair os americanos para cá, seguido dos europeus, a gente tem 25% dos cruzeiristas vindos da Europa, a Ásia crescendo, especialmente a China nos últimos anos, seguido da Oceania, que é um case, uma população muito menor do que a gente tem na América do Sul, com muito mais cruzeiristas. E aqui na América do Sul a gente tem 1 milhão de cruzeiristas, é um número ainda pequeno, mas com um potencial muito grande. Onde navegam os navios, o principal destino é o Caribe, seguido da Europa, contando o Mediterrâneo, norte da Europa, Báltico e também a área do Reino Unido, e a gente vê alguns destinos crescendo bastante, como a China e o sul da Ásia, a Oceania, e aqui um capítulo à parte para o Alasca. O Alasca sozinho é maior do que a América do Sul inteira, com 2%. O Alasca sozinho tem 5% dos navios do mundo. O senhor também já comentou um pouco do impacto, mais de 154 bilhões em 2019, isso de dólares, mais de 1 milhão e 100 mil empregos, numa cidade de embarque que agora Maceió, presidente, já está se tornando um porto de embarque, onde qualquer pessoa do Nordeste pode ir para Maceió um dia, 2 antes, se hospedar, consumir, visitar as atrações, depois pega um navio e na volta do navio também pode ficar na cidade. Esse é o impacto que a gente calcula fora do Brasil, nas cidades de Miami, Fort Lauderdale, Barcelona, Hamburgo, de 385. E $100 para a cidade de trânsito, né? Quando a pessoa, nosso cruzeirista, chega de manhã e vai embora à tarde. Um investimento de navios, doutor Alex, é importante, acho que, se eu saber, a gente está com 93 novos navios para entrar em operação, com mais de 223 mil leitos, isso vai ser adicionado aos 268 navios que a gente tem, 560 mil leitos, a gente se candidata aí para receber esses navios aqui no Brasil. Uma breve história, o doutor Alex contou, eu acho que eu vou só resumir. A gente, no dia 13 de março de 2020, no momento da pandemia, decidimos paralisar as operações não só no Brasil, mas no mundo todo. Todos os associados da CLIA paralisaram, e a gente fez um trabalho incrível aqui no Brasil, senador, porque os navios tentavam voltar para casa e tinham muitos portos fechados, cidades fechadas, aeroportos fechados, e o Brasil, diferente de todos, recebeu os navios que estavam na América do Sul, nós acolhemos todos, demos alimentos, medicamentos, deixamos os passageiros, com a ajuda da Anvisa e do Ministério das Relações Exteriores, a serem conduzidos para os aeroportos e voltarem para suas casas. E nesse momento, junto com as autoridades, esses protocolos foram sendo desenvolvidos, e a partir de junho de 2020, alguns navios voltaram a operar, principalmente na Europa, depois no sul da Ásia. A gente está caminhando aí para volta de 100% das operações em todo o mundo, e nesse mapinha abaixo eu vou populando os navios para a gente mostrar onde a gente já está operando, praticamente em todas as regiões do mundo, menos a China nesse momento, que é o país que ainda não abriu a operação de navios de cruzeiros. Então, a gente teve já 10 milhões de passageiros que viajaram em nossos navios em operação, e nesse momento a gente tem 84% da frota já operando em todo o mundo.
O impacto econômico, muito rapidamente, o senhor já comentou, mas a gente teve uma redução de navios aí considerável de 2010, 11 até 2016, a gente voltou a crescer, não operamos na temporada 2021 e voltamos nessa temporada 21-22 com 5 navios. Não temos os números dessa temporada, eu vou falar um pouco da oferta total, mas a gente já vinha de 3 temporadas de crescimento, senador. Já chegamos aí, como o senhor comentou, a 470 mil cruzeiristas. O impacto de 2,2 bi, praticamente 450 milhões de reais por navio que a gente atrai para o país, e uma geração de quase 34 mil empregos, que é uma relação de 13 cruzeiristas para cada um emprego gerado no Brasil. E aqui, pela FGV, R$ 557 por cruzeirista quando ele visita uma cidade com 200 mil cruzeiristas gera 110 milhões de impacto para essa cidade. Temporada agora, esse é um número que a gente não lançou, senador Collor. Esse é o número desta temporada, foram 5 navios, como o doutor Alex comentou, dia 5 de novembro a gente iniciou, tivemos uma suspensão voluntária, acatando aí a recomendação da Anvisa e das autoridades sanitárias, de 2 meses, voltamos a operar dia 5 e a gente fica operando até dia 22 de abril em 14 destinos. Então, esse é o número de oferta, a gente teve 56 leitos, 183 paradas, um total de leitos 258 e com o protocolo 75 a gente pôde ofertar 193 mil leitos aqui no Brasil. Não foi possível vender tudo, principalmente nesse segundo momento de operação, por conta desse período de suspensão, as vendas não ocorreram na velocidade que a gente imaginava, mas a gente deve ter um número que gere mais de R$1 bilhão nessa temporada para a economia brasileira e quase 14 mil empregos. Acho que vale falar dos navios de longo curso, eu já comentei, mas o Brasil consegue receber em torno de 35 navios de longo curso, senador. Eles passam aqui na sua volta ao mundo, indo para o Ushuaia, indo para a Antártica, e na próxima temporada a gente espera atingir esse número de novo. Os protocolos, acho que várias perguntas falaram, esses protocolos seguros que a Anvisa fez, trouxeram a possibilidade da gente voltar a operar, e eu rapidamente vou comentar, como o doutor Alex falou, a vacina foi muito importante, os elegíveis tinham que apresentar o ciclo completo de vacinação, tinha um horário de embarque marcado, de desembarque, para diminuir a aglomeração nos terminais, o seguro de saúde foi obrigatório, a declaração de saúde e 100% de testes. A gente testava 100% dos passageiros e tripulantes antes do embarque e 10% dos passageiros e tripulantes todos os dias dentro do navio. E nessa retomada, senador, a gente voltou a fazer teste no terminal, quer dizer, a gente checava o teste mais uma vez nos terminais. Maior distanciamento, menor ocupação, uso de máscaras obrigatório e também buffet, shows, piscina e os passeios todos redimensionados com os novos protocolos, tanto da Anvisa quanto dos municípios e estados. A gente teve maior higienização, medidas elevadas, novos produtos, o ar-condicionado foi alterado, novos filtros de limpeza do ar e recirculação não foi permitida, só ar fresco dentro do navio. Monitoramento contínuo, tanto pelos tripulantes como por pulseiras, colares, por câmeras e pelo gasto dos nossos cruzeiristas a bordo. A gente sabia se alguém testasse positivo, onde essa pessoa esteve, para que a gente pudesse testar todos os seus contatos próximos, e aí a gente isolava essa pessoa numa cabine e desembarcava essa pessoa no próximo porto possível, com ambulâncias contratadas, com hospitais contratados e hotéis, inclusive, para fazermos as quarentenas, se possível. É importante dizer, senador, que a gente não teve nenhum leito a bordo do navio ocupado, nem em terra. Todos os positivos que a gente teve a bordo foram, na sua enorme maioria, assintomáticos ou com poucos sintomas, sem nenhuma gravidade, justamente por conta dos protocolos dos vacinados. Vamos para uma boa notícia, senador. Próxima temporada,
A gente já tem 8 navios confirmados na operação de cabotagem. Dia 29 de outubro a gente tem o primeiro navio chegando. Eles ficam aqui até 20 de abril de 2023, 173, praticamente 6 meses de operação, em 14 destinos, e eu coloquei ali embaixo em vermelho, senador e secretária Patrícia, 18 escalas em Maceió, 94 mil hóspedes, e a gente contando mais de 1.000 tripulantes em cada escala, a gente vai ultrapassar 100 mil pessoas visitando Maceió e podendo conhecer esse litoral que foi super defendido aqui, eu concordo, um destino incrível, junto com todos os outros estados que a gente visita. E se a gente multiplicar isso, aqueles R$557, a gente está trazendo para a economia aí de Maceió mais de 55 milhões de reais. Vão ser 161 roteiros, 629 escalas, e a gente tem uma oferta total de 677 mil leitos, um recorde. A gente ultrapassa 2019 e a gente estima mais de 3 bilhões de reais de impacto para o Brasil e mais de 43 mil empregos sendo gerados ao nosso país. Esses são os navios e senador, secretária Débora, tem mais de 4 bilhões de euros de equipamentos aqui na nossa costa. Eu vou mostrar, são 3 navios da Costa e 5 da MSC, o Costa Fortuna vem pela primeira vez aqui para o Brasil, o Favolosa já veio, já nos visitou várias vezes, o Civil esteve na temporada 19 aqui também, o Firenze é a primeira vez que ele vem para o país, também da Costa. Temos o Seashore, que é o maior navio que vem para o Brasil nessa temporada, com 5.600 leitos, também a primeira vez aqui visitando a gente. O Fantasia da MSC, o Harmonia e o Música já nos visitaram. Então a gente tem 8 navios de última geração e a gente vai ter 5 portos de embarque, do sul para o norte: Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Maceió. Importante, como a secretária Débora falou, a gente precisa de mais destinos e a gente vai estar usando bastante o terminal de passageiros de Maceió na próxima temporada, com certeza. Só para efeito de conhecimento, senador, esse é o perfil do cruzeirista brasileiro em 2019. A gente teve quase 570 mil cruzeiristas, a maioria de primeira viagem, quase 7 dias de duração média. Nós temos uma idade média inferior à idade média do mundo, a gente tem 43 anos de idade média aqui, mais casados a bordo, ensino superior. Principal destino votado pelos cruzeiristas é o Nordeste, o que contribui aí com nosso investimento em cruzeiros para o Nordeste. No internacional é o Caribe, a gente tem mais mulheres a bordo e São Paulo é o principal estado aí fornecedor de cruzeiristas para o nosso país. E como já foi comentado, o navio é uma vitrine para o destino e 87% dos cruzeiristas dizem em pesquisa para a FGV que querem voltar para o destino para uma estadia em terra. E aí a gente tem um encantamento dos secretários de turismo que com certeza conseguem receber esse turista depois da escala de navios de cruzeiros. É importante só mencionar, do nosso investimento em meio ambiente, a gente está assinado já com a comunidade europeia de reduzir em 40% o carbono dos nossos navios até 2030, em até 100%, senador, até 2050. Estamos investindo em combustíveis e esse combustível já que vai ser usado a partir de agora, que é o gás natural liquefeito, o Brasil ainda não está preparado para abastecer os navios. A gente vem conversando com o Ministério da Infraestrutura para deixar os nossos portos preparados. A limpeza de gases de escape, a gente tem, além do combustível que está mudando, a gente tem os catalisadores que limpam muitos gases de escape, os sistemas de tratamento de esgoto e água, a gente tem aí tratamentos de última geração dentro dos navios que poucas cidades no nosso país têm o que a gente tem nos navios. E a eletricidade nos portos, que a gente também não está preparado, mas os navios já estão prontos para ligarem nos portos e consumirem a energia local, pagando por essa energia para os portos também. Por último, só nosso trabalho, e é um trabalho, a gente está com nossa equipe aqui, o Flávio Peruzzi, o João Tomás, da nossa equipe da CLIA assistindo a gente aqui. A gente trabalha pela infraestrutura,
como já foi comentado, a gente precisa de portos, a gente precisa de dragagens, batimetria, atualização de cartas náuticas, terminais de passageiros, mais destinos com piers, e a gente tem 5 destinos conversando, senador. A gente está falando com Penha, lá em Santa Catarina, com Ilha do Mel, no Paraná, com Morro de São Paulo, Barra Grande e Itaparica, na Bahia, e procurando por novos destinos também para a gente poder ampliar os nossos roteiros. Redução de custos portuários, praticagem, terminal de passageiros, sindicatos, navegação e provisões, a compra de tudo aqui no Brasil, todos os impostos que a gente paga, e a gente acaba pagando um pouco mais de impostos, até que a aviação, que a gente, além do ICMS, paga PIS, COFINS no combustível e no fretamento do navio. A regulação do setor, todos esses setores aí a gente é altamente regulado e a gente cumpre compliance nosso, além de saúde e segurança dos nossos hóspedes e o meio ambiente, a gente tem o compliance como uma das nossas prioridades. A promoção, isso que a gente está fazendo aqui é trazer o conhecimento do nosso setor para todos, e é isso. Senador, eu espero ter respondido várias das perguntas que foram feitas, mas se eu não tiver respondido, eu fico aqui à disposição junto com os meus colegas de painel para a gente responder o que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Marco Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, pela sua explanação instrutiva e ilustrativa, e que nos deixou a todos muito satisfeitos, tenho certeza. Passo agora a palavra, como havia anunciado anteriormente, ao senhor Alex Machado Campos, diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para oferecer algumas considerações às ponderações feitas pela secretária Patrícia Mourão. Muito obrigado, presidente Fernando Collor. Eu agradeço, na verdade, a Patrícia pela pergunta, porque ela nos dá a chance de fazer alguns esclarecimentos que são importantes. A rigor, no período da pandemia, como eu ilustrei anteriormente, o mundo viveu um desafio enorme. As grandes potências mundiais, o mundo civilizado, tudo, né, tiveram seus sistemas de controle sanitário testados, né? E os aeroportos, sem dúvida nenhuma, foram os sistemas, o modal de transporte mais sensível. O mundo adotou políticas e protocolos díspares, diversos. Não houve tempo de haver uma harmonização mundial, inclusive porque, em tempos distintos, as vacinas chegaram a alguns países e a outros não. Tanto é que, hoje, por exemplo, o Brasil desde sexta-feira não exige mais o teste para entrar no Brasil. Mas os Estados Unidos ainda exigem. E o mundo está todo assimétrico em relação a essas regras. Acho que nós caminhamos, e esse debate todo que nós estamos tendo aqui sobre cruzeiros, sobre fronteiras, tem a ver com o regulamento sanitário internacional. O Brasil vai participar dessas discussões. O mundo vai ser outro depois da pandemia e esse regulamento provavelmente também. E essas discussões estão todas dentro desse universo de regulação em que os modais são diferentes também. Então, por todo o esforço que foi feito pelos países que adotaram medidas extremas de lockdown, por exemplo, não deixaram de ter o vírus dentro do seu país. Dos países que adotaram as medidas mais rigorosas, as menos rigorosas, todos, aliás, o vírus foi bem democrático nesse sentido, todos foram afetados pelas diversas variantes. Mas não há dúvida alguma que as medidas de fronteiras em aeroportos, elas tinham um condão também de retardar a disseminação do vírus a fim de que o sistema de saúde pudesse ser capaz de enfrentar a assistência. Então, nos aeroportos, as medidas adotadas, inclusive, elas tinham, em muitos momentos, caráter dissuasório. Por exemplo, quando a gente adotava a política de quarentena para chegar no país, era com a expectativa de que o viajante refletisse a necessidade da viagem. Opa, vou ter que ir para um país que tem 14 dias de quarentena, eu não faço aquela viagem. Então, muitas das medidas tinham caráter de dissuasão, caráter de inteligência regulatória, a fim de, digamos, retardar mesmo a disseminação do vírus. E, como disse, os modais são muito distintos. Na área aquaviária, o Brasil ficou fechado, nós não tínhamos trânsito de embarcações trazendo viajantes com características, né, de transporte de passageiros durante o período da pandemia. Só a partir de sexta-feira é que nós abrimos as nossas fronteiras na parte aquaviária, para transporte de passageiros, porque nunca estivemos
fechados para o transporte de cargas. E tivemos protocolos muito rígidos na área de cargas, inclusive elogiados pelo mundo inteiro. Enquanto tiver países que tiveram engarrafamento de navios, o Brasil não deixou de ter fluxos de logística, de transporte de cargas. E essa diferença que Patrícia atribuiu, que chama a atenção realmente, as viagens internacionais, qual é a grande sensibilidade dos navios de cruzeiros? São viagens com períodos mais longos, de pelo menos 3 dias, num ambiente, não diria confinado, porque acaba trazendo um ar de preconceito. A gente sabe que os navios são hoje equipamentos assim, extremamente sofisticados, como o Marcos acabou de apresentar, com áreas livres, né, inclusive de circulação, com áreas projetadas para a área externa, inclusive, de maneira que falar dessa maneira, às vezes, dá uma nota de preconceito, de ambientes confinados, mas são ambientes, sim, mais sensíveis. São pessoas circulando por um período mais longo num ambiente que é mais fechado, sim. E de qualquer maneira, a aviação civil não podia parar. Isso aí era digamos assim, um ponto de inflexão e de concordância global. Os fluxos de medicamentos, de importações de insumos, de transporte de pessoas, os aeroportos não podiam parar. E protocolos foram adotados para que essa atividade não parasse e que a gente pudesse estabelecer medidas como disse, de dissuasão, de retenção e de enfraquecimento da disseminação. Então, eu acho que a gente conseguiu avançar na parte de cruzeiros. Essas diferenças também, como o Marcos falou, a Anvisa já tinha uma experiência nós tínhamos um guia de cruzeiros que é respeitado mundialmente. Aliás, eu acho que é um dos guias mais rigorosos do mundo. Aliás, o setor às vezes reclama desse protocolo, mas eu acho que ele foi útil agora, no momento que precisamos retomar e precisávamos ter um farol, um guia para que a atividade não ficasse continuamente penalizada. Acho que 2022 vai ser melhor. Acho que algo que o regulador sanitário, que é a autoridade sanitária, a autoridade de saúde, tem que ter a capacidade de realizar num período como esse, é a capacidade de acionar e de ter iniciativa importante de maneira oportuna e também de recuar quando as medidas não são mais proporcionais à situação epidemiológica. Então é esse que eu acho que é o grande aprendizado. Eu acho que a gente vai viver com planos de contingências que são mais adaptáveis e mais capazes de enfrentar com mais razão, com mais proporcionalidade os momentos da epidemia, de novas epidemias, porque há também um consenso no meio científico que viveremos novas epidemias. Então esse momento nos dá a segurança de saber como apertar os botões a partir de agora e como lidar com novas contingências e novas crises. Eu agradeço mais uma vez, presidente Collor. Perfeito. Muito obrigado ao senhor Alex Machado Campos, diretor da Anvisa, conforme já anunciado, pela sua explicação dada à nossa secretária Patrícia Mourão. Gostaria de comunicar que na próxima segunda-feira, dia 11 de abril, às 18 horas, dando continuidade ao ciclo de debate sobre turismo, nós iremos abordar o tema Turismo Náutico no Brasil, oportunidades e políticas de incentivo para o desenvolvimento do setor. Receberemos como convidados o senhor Fernando Sérgio Lira, prefeito de Maragogi, Alagoas, uma cidade também conhecida nacional e internacionalmente pelas suas belezas, o senhor Eduardo Coluna, presidente da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus implementos, de um representante do Ministério do Turismo, de um representante do Ministério da Defesa, e aí especificamente da Marinha, e um representante da Associação Brasileira de Velejadores de Cruzeiros. Quero agradecer mais uma vez a participação muito boa de todos os nossos palestrantes da noite de hoje, a senhora Débora Gonçalves, secretária nacional de atração de investimentos do Ministério do Turismo, o senhor Alex Machado Campos, diretor da Anvisa, a senhora Patrícia Mourão, secretária municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Maceió, representando secretários municipais de todo o Brasil, e o senhor Marco Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, o CLIA Brasil. Agradeço mais uma vez a participação de todos, sobretudo dos nossos internautas. Agradeço a participação de suas excelências, as senhoras senadoras e suas excelências, os senhores senadores. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, desejando a todos muito boa noite.